Doutor Renato, desculpe aí, eu estou meio confuso porque eu recebi agora a informação da minha neta que está deixando lá o Sírio-Libanês depois de quase 40 dias de hospital, 35 aqui, mais um tanto lá em Goiânia. Ela pegou uma pneumonia, parecia ser uma coisa normal, mas partiu para uma coisa grave, com lesão pulmonar, com coisas que as pessoas não viam mais. Os médicos estão chocados com o que viram, a evolução tão rápida, né? O assunto é da poliomielite, mas dizem que hoje as crianças estão menos imunes, principalmente porque ficaram um período dentro de casa, não participaram de aulas escolares e tal. E por isso que é importante ter vacina para tudo, viu? Vacine e não tenha medo de vacinar a criança. Só um dado, as crianças que morreram de Covid nos Estados Unidos, todas elas não tinham vacina. As que não morreram e pegaram Covid, todas elas tinham vacina. Então, vale para tudo. Não tenha medo de não vacinar criança, não, porque é o contrário. Se você não vacinar, é que a coisa pega. É como se só se fala em Covid, você esquece vacina de gripe, esquece vacina de poliomielite e daí por diante. Doutor Renato, bom dia. Desculpe aqui a minha confusão mental, vou deixar até a Ana Paula e o Agostinho fazendo entrevista com o senhor, que eu estou comemorando aqui a saída da minha neta do hospital e ao mesmo tempo eu estou, sei lá, eu sofri tanto nesses dias que eu estou vivendo um misto de alívio e torpor. O senhor é médico, o senhor deve saber muito bem o que é isso, porque o senhor lida diretamente com um lado positivo e com um lado negativo. Eu imagino quando o cara tem que dar uma notícia ruim para a família como deve ser. É um prazer falar com o senhor, mas eu vou deixar o Agostinho e a Ana Paula com as perguntas para o senhor tenha um ótimo dia. Parabéns pelo seu trabalho. Cientistas como o senhor, médicos como o senhor, são pessoas que salvaram a humanidade, porque se não fossem vocês, nós teríamos chegado bem perto do risco da extinção. Um ótimo dia e obrigado por tudo, viu, doutor? Abraço grande. Eu que agradeço, Datena, bom dia. Como pediatra e infectologista, não podia me deixar de solidarizar com a tua neta, com o que passou aí, que muitos de nós acompanhamos aqui. Você tem toda a razão, a gente tem visto casos graves de meningite, de pneumonias, que há tempos a gente não via, enfermarias com vários casos, e justamente a gente passou 2, 3 anos com as crianças distantes, virgens, né, especialmente esses menores de 3 anos que não circularam, não tiveram exposição nenhuma a resfriados, a gripes, a bronquite, e agora parece que a gente voltou a essa convivência, muitas dessas crianças sem vacinas, esse é um aspecto importante. A pandemia também fez com que as pessoas deixassem de vacinar seus filhos de maneira adequada, e essa combinação de volta às aulas, muita gente sem exposição, sem imunidade, e sem vacina é uma combinação perigosíssima mesmo, e tudo corra bem aí com a tua neta, com a tua família, com a tua saúde. É isso que a gente mais deseja aqui. Para nós é muito duro sempre lidar com essas situações, mas que tudo corra bem aí com você e com todas as famílias desse Brasil. Do caso da volta da polio, doutor, o que o senhor pode falar? E já veio o Guto e a Ana Paula. Pois não, doutor, do caso da volta da polio. A polio era que coisa, né? A gente está discutindo paralisia infantil depois de 30 anos sem caso de doença aqui no Brasil. Nós relaxamos nas coberturas vacinais, deixamos de vacinar adequadamente, aquelas porcentagens de crianças vacinadas no nosso país que beirava os 100%, acima de 95%, hoje está em 70%, Datena. 3 de cada 10 crianças brasileiras não têm as 3 primeiras doses do primeiro ano de vida. E com a polio circulando por aí, Estados Unidos, Israel, alguns países da África, o vírus já encontrado no esgoto de Londres, é uma outra situação de extremo risco para nós. Não é à toa que a Organização Pan-Americana da Saúde coloca o Brasil junto com Peru, Haiti, junto com os países de maior risco de reintrodução da doença. Nós temos urgência de recuperar essas coberturas vacinais, vacinar as famílias que nos ouvem seus filhos, porque voltar a ter casos de paralisia infantil, que
crianças sequeladas para o resto da vida, uma chaga que ninguém quer voltar a ver, pelo amor de Deus, né? Vamos vacinar, uma vacina barata, simples, 2 gotinhas, não custa nada, 0 reação, e vamos proteger nossas crianças, né? Que esse risco para nós é um risco iminente. Doutor Renato, bom dia para o senhor, é um prazer tê-lo aqui conosco. A gente viu que o Ministério da Saúde tinha prorrogou o prazo, a campanha de vacinação contra a polio até o final do mês, até o dia 30 desse mês, né? Porque não tinha atingido a meta, né? Mas parece que não tivemos um grande avanço, né, doutor? Qual é o quadro de momento? Porque eu tinha lido recentemente que, pelos números que a gente tinha aqui no Brasil, era algo em torno de 59%, quase 60% dos municípios aqui do Brasil corriam risco sério, né, de ter casos, ter a volta da polio. Eu queria que o senhor falasse sobre isso e se nós conseguimos avançar, se houve um avanço na consciência das pessoas, um número razoável de crianças imunizadas nessa prorrogação de prazo da campanha, doutor? Olha, infelizmente pouca coisa, viu, Agostinho? Bom dia a você também, a todos os ouvintes da Band. Nós temos que lembrar que são 2 tipos de estratégias diferentes. Tem a vacinação de rotina, aquela que toda a família leva levar seu bebê aos 2, 4 e 6 meses para vacinar. Então essa é uma estratégia que a gente, como eu falei, está com 70% das crianças vacinadas. E a campanha é uma oportunidade de recuperar esse atraso desses 30%. Então a gente convoca todos para aqueles que estão em dia receber um reforço e para aqueles que não estão em dia atualizar as doses faltantes. Então foi dessa maneira que nós eliminamos a polio aqui desde 1989, foi o último caso na Paraíba. Então a gente combinou essas 2 estratégias, a vacinação de rotina, que 70% das crianças estão vacinadas, e as campanhas, reforço e recuperação de atraso, que 50% só das crianças compareceram. Então não está bom, não tá essa combinação de que eu comentei, de pouca gente vacinada, o vírus circulando por aí, é de extremo risco aí para a reintrodução da polio. Então nós temos que checar o dia a dia da nossa caderneta de vacinação dos filhos, fazer as vacinas de rotina e nas campanhas é o reforço, é aquela dose que vai dar aquela proteção a mais, além, é claro, de pegar aquele que não está vacinado ainda completamente, né? E infelizmente as campanhas têm sido pouco divulgadas, infelizmente ao meu ver, essa é a grande dificuldade que a gente está tendo. No passado, você lembra bem, Agostinho? Era aqueles dias de festa, né? O Zé Gotinha estava em toda a esquina, a população se movimentava, chegamos a vacinar 18 milhões de crianças num único dia aqui no Brasil. Era o recorde mundial de vacinação no mesmo dia. Hoje, sei lá, a China, a Índia deve ter passado esse recorde, mas a gente nunca viu um país vacinar 18 milhões de pessoas num único dia. Então nós temos um programa de imunizações que funciona, com mais de 38 mil salas de vacina, com vacinas gratuitas, que abre de fim de semana nas campanhas. Temos que levar adiante e comunicar melhor com a população. A população ainda não se deu conta que a campanha é para todos, a população não se deu conta de que se não vacinar, a doença volta. A população só é muito informada a respeito de local, horário, quando funciona, que tem que levar, mas não é explicada ela de uma maneira mais empática, ao meu ver, como deve ser feito e por que levar seus filhos para se vacinar. Acho que a gente precisa trabalhar mais a comunicação e uma campanha muito mais assertiva. Não tem dúvida. A Ana vai fazer uma pergunta para o senhor, quantas perguntas quiser. A Ana tá atenta, tá cuidando desse assunto hoje em especial, doutor Renato, mas eu estava falando, né, que falta a campanha e tal. Eu tenho 55 anos, eu sou de uma fase em que a polio era um problema visível. Você via isso. Eu perdi um tio para polio. Se tivesse vivo, seria um pouquinho mais velho que você só. Então, eu lembro de colegas de escola que não tinham sido vacinados e tiveram poliomielite. E era aquela imagem que é violenta, né? Eu não sei se a gente tem que usar tratamento de choque para essa gente que não viu. Porque eu lembro dos colegas que usavam aquela estrutura metálica na perna, que era um negócio, parecia medieval, né? De tão feio que era.
E o aspecto visual não era o mais importante, óbvio que não. A dificuldade que as pessoas tinham para se locomover era um período todo diferente. Mas eu vi isso, Ana, doutor Renato, na convivência na escola. Eu já vou aproveitar e vou entrar na sua cola então, Agostinho, porque minha pergunta era mais ou menos sobre isso também, né? Porque as pessoas hoje, né, doutoras, mais jovens, principalmente, não conviveram com a doença, não sabem o risco que é de morte. Em todos os casos, quem pegar a poliomielite vai ficar com sequelas, são sequelas que ficam até o final da vida. Como que funciona nesse caso? Inclusive as pessoas que sobrevivem à polio, o que a gente já sabe em relação a isso? Olha, Ana, sem dúvida era uma doença, e Agostinho, você tem razão, na nossa época era aquela descida das escadas da escola, aqueles aparelhos de alumínio, aquele barulho, era terrível para quem passava por isso. A paralisia, Ana, é uma doença de transmissão, é um vírus, né, que se passa através da respiração e às vezes através de água, a transmissão por boca mesmo, entra no intestino e em 5% das crianças desenvolve uma paralisia aguda. E era um terror no passado justamente por isso, porque as crianças iam dormir febris, meio amuadinha, no dia seguinte acordavam paralisadas, era uma paralisia aguda. E às vezes ascendente, começava nas pernas e ia subindo até para os músculos respiratórios. Aqueles que vinham a falecer é porque tinha paralisia dos músculos respiratórios. Às vezes com meningite, às vezes com sequelas neurológicas, uma doença terrível no passado. E que a gente hoje aprendeu que mesmo esses sequelados de muito tempo desenvolvem depois de décadas uma outra doença que nós chamamos de síndrome pós-pólio. Não bastasse o indivíduo ter uma sequela de pólio, chega no final da vida e ainda começa a ter uma atrofia muscular, uma doença degenerativa causada lá atrás por aquele vírus de poliomielite, causando uma sequela de longo prazo. Ou seja, é uma doença que tem um impacto no curto, no médio, no longo prazo, impacto populacional, impacto em saúde pública, impacto em custo. Para qualquer lugar que você olha, a doença poliomielite é uma doença grave, né? que tem um aspecto que muita gente hoje negligencia, justamente porque não viveu, porque não encontra mais. E você disse, Ana, que os jovens pais de hoje, claro, são os pais, quem tem filho hoje pequeno tem 20, 30 anos, não conviveram com pólio, nunca viram, não sabe nem o que é pólio, o que é difteria, o que é coqueluche, vacinas que fizeram essas doenças desaparecerem. E eu diria mais, porque o próprio profissional da saúde, o médico, a enfermeira, o agente de saúde do posto, que no passado também recomendava de maneira mais enfática, cobrava a carteira de vacinação em dia, hoje também está mais relaxado. Porque ele também não trata mais essas doenças, ele também não convive mais com doenças que ele nunca viu. O jovem médico nunca tratou sarampo, paralisia, tétano, difteria, coqueluche, então ele também dá menos importância. Esse é o grande desafio das vacinas, viu, Ana? Elas fazem tanto sucesso, elas eliminam tantas doenças, que passam 1, 2, 3 décadas, as pessoas relaxam, baixa a guarda, acha que não tem mais, que não é tão necessário. No passado era uma coisa bem rigorosa e hoje a gente tem esse relaxamento da população e não há outra saída que não seja essa comunicação que nós estávamos falando. A gente precisa, não é uma comunicação fácil, mas motivar as pessoas em busca de uma prevenção sobre algo que ela não se sente ameaçada não é tarefa fácil. E o Agostinho falou bem, nós tínhamos no passado, lembra do Ronaldinho de cadeira de rodas fazendo propaganda Sim. de pólio? É uma propaganda dessa, né? O atleta que se pegar uma paralisia fica desse jeito, né? Então, quer dizer, a gente precisa motivar as pessoas e sensibilizar as pessoas para a importância da vacinação, mesmo não convivendo com essas doenças como convivíamos no passado. A gente discutiu muito isso recentemente por causa da própria Covid, né? Sobre a obrigatoriedade de vacinar, não vacinar, exigência de carteirinha nas escolas, exigência para você entrar num restaurante. O senhor é a favor de alguma medida mais radical nesse sentido também, para a gente tentar aumentar esse índice de vacinação contra a pólio? Olha, a vacinação no país é obrigatória, né, para crianças e adolescentes. Segundo o Estatuto da Criança, toda criança tem direito às vacinas no país. Eu acho que não é através de punição, de lei, que a gente modifica esse quadro, não. Nós temos algumas exigências, por exemplo, em matrícula escolar, de apresentar declaração de vacinação atualizada.
de viagens internacionais, o cara não embarca se não tiver com a vacina em dia, de febre amarela, de Covid, inclusive, para países que ainda exigem vacinação em dia. É claro que esse tipo de ferramenta, de instrumento, colabora. Entrega hoje da Bolsa Família, dos benefícios também eram vinculados, agora parece que não são mais a apresentação de documento vacinal. Então, qualquer estratégia onde você vincula o benefício, qualquer que seja, uma viagem, a retirada de um auxílio, a matrícula escolar, a um cartão vacinal em dia, isso aumenta a cobertura vacinal. E as pessoas, muitas vezes, que não estão vacinadas, não é porque elas são contrárias à vacina, não. Não é que elas não gostam de tomar vacina. Elas estão negligenciando ali, estão relaxando na sua vacinação dos seus filhos. Então, eu acredito que medidas como essas, de checagem, quer seja na matrícula de um clube, num ingresso numa faculdade, no ensino médio, numa matrícula escolar, numa creche, qualquer lugar onde você peça o documento vacinal, seja um dos documentos necessários para ingresso em qualquer coisa, é um motivador da vacinação. Né? Então, acho que isso funciona, tem funcionado sim, mas é claro que não vai deixar ninguém fora da escola porque não se vacinou, mas eu acho que grande parte daqueles que não estão em dia com a vacinação é porque relaxaram, descuidaram e não são contrários. Felizmente, o antivacinismo aqui no Brasil, ele é restrito a uma pequena parcela da população que cresceu agora com a Covid-19. Aí os malucos aí que falam contra a vacina, que vacina vai fazer mal para o seu filho. Então, cuidado com essa gente, cuidado com essa informação. Há sempre alguém querendo ganhar dinheiro, há sempre alguém oferecendo um tratamento alternativo para a vacina, há sempre alguém querendo se eleger candidato agora com as eleições, com pautas dessa maneira que não trazem nenhum benefício, são verdadeiros criminosos contra a saúde pública. É isso, a gente espera que eles um dia, quem sabe, respondam, né, nos termos da lei. Agora, doutor Renato, só pra gente terminar, a gente precisa falar muito sobre isso. Eu não sei qual é a solução, tá me dando uma agonia, falando sério, porque dia 30, tá aí já, né? Já vai acabar a campanha. Essa semana, né? Então, o senhor defende, a Sociedade de Pediatria vai propor que se prorrogue mais uma vez esse programa, se modifique. Eu não sei, eu tava lembrando aqui, é ruim falar disso, mas eu lembro bem de uma campanha contra violência no trânsito, acidentes, pessoal que desrespeita e tal, nas rodovias em particular. Eu não sei em que tempo, faz um tempo, começaram a colocar carros destruídos por acidentes na entrada das rodovias. A gente via, era uma cena assustadora. Eles colocavam ali, num canto, no canteiro central, enfim, sei lá, um carro destruído. E você ia procurar, era um carro que tinha se acidentado naquela rodovia e morreu, não sei. É um tratamento de choque. É legal? Não, não é legal, mas se for eficiente, está valendo. O senhor acha que tem que mudar alguma coisa nessa campanha, tem que prorrogar, enfim, como é que a gente aproveita para tentar ver se essa campanha pega no breu, doutor? Olha, eu acho que, Agostinho, você tem toda a razão, né? Lembra do maço de cigarro com as informações que esse cigarro dá câncer, causa impotência, esse cigarro estraga seus dentes. Eu acho que essas coisas precisam chamar a atenção da população para o risco, né? Realmente a gente perde essa oportunidade. Em relação a postergar a campanha, a gente precisa ver que nós temos hoje campanha de gripe, campanha de sarampo, campanha de Covid. O pessoal da saúde está bastante cansado de trabalhar tanto tempo em campanhas e ela chega a um limite onde a gente consegue uma adesão durante o período. E lembrar que, de novo, Agostinho, a campanha não é a única estratégia de vacinação. Nós não podemos fazer campanhas o ano inteiro de vacinação. Nós temos que fortalecer a rotina. Os pais precisam ser informados que seu filho precisa receber as vacinas aos 2, 4 e 6 meses. A campanha é um reforço, uma recuperação, é um adicional a essa estratégia de rotina que é a mais importante. Então, nós precisamos fortalecer todas as outras, vamos dizer, rotinas de saúde no país. As crianças têm que ir aos postos de saúde na época certa, o funcionário de saúde tem que levar, o agente comunitário que visita as famílias naquele bairro precisa ser orientado para checar adequadamente o cartão vacinal de todos, e campanhas, como eu falei, esclarecedoras, né, que motivem as pessoas a se vacinarem. E não só na campanha, mas o ano todo, com mais persistência,
a vacinação devia fazer parte de uma estratégia de rotina na saúde da criança, na saúde da grávida, na saúde do idoso. Vacina não é coisa para criança. Nós estamos discutindo só a vacinação infantil, mas lembrar que precisamos vacinar as grávidas, precisamos vacinar os idosos, os adolescentes contra HPV, contra meningite. A gente luta tanto para essas vacinas serem introduzidas e quando a gente consegue que a vacina seja comprada e disponibilizada pelo Ministério da Saúde, as coberturas são baixas. Então, campanha, ok, vamos fazer uma campanha mais efetiva, com mais comunicação, melhor. Mas vamos trabalhar a rotina, vamos trabalhar as vacinas do calendário, que essas são tão importantes ou até mais do que essas campanhas que acontecem uma vez por ano. É isso aí, a gente já tem tanto problema, né? Alguns que a gente não consegue prever, não consegue evitar, ainda consequência da pandemia, né, doutor? A gente tá ouvindo agora o Datenão aí, aliviado, depois que a netinha dele passou mais de um mês internada por uma pneumonia que, assim, era inesperada, uma criança de 6 anos, saudável. Enfim, talvez ainda consequência da pandemia, essas sequelas que a gente vai descobrindo ao longo do tempo, né? A gente vai descobrindo, a gente não está acostumado, né? A humanidade não estava preparada e não sabe ainda exatamente o que virá depois da pandemia. Se o que a gente não consegue evitar é um risco enorme e a gente tem que enfrentar de alguma maneira, você imagina algo que está ao alcance da mão, que você pode evitar com uma gotinha. Você imagina, Deus nos livre de você carregar um peso, de saber que você foi negligente e causou um dano quase que irrecuperável para uma criança, para um idoso, para uma pessoa que você gosta, né? Dá para evitar, dá tempo de evitar. Tá com tudo na mão para você conseguir evitar. Só falta o seu gesto, só falta você ter a disposição de fazer o que é natural, o que sempre foi feito, o que a gente faz com quem a gente gosta. Doutor Renato Kfouri, foi um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado mais uma vez. Vamos voltar a falar desse assunto quanto for necessário, tá bom? Obrigado pela oportunidade, Agostinho. Ana, um abração para você. Ótima semana a todos os ouvintes da Band. Obrigado. Valeu, doutor Renato Kfouri, infectologista, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade de Pediatria, Sociedade Brasileira de Pediatria, falando sobre vacina contra a poliomielite, a paralisia infantil. Não queira ver a cena de uma criança vítima de poliomielite. Não queira ver, sabendo que nós temos um instrumento fácil, adequado, a vacina, o remédio para evitar que isso aconteça. Não dá, né? Não dá pra gente brincar com a sorte, né? Olha, 11h42.